Fala pessoal, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui do canal Rústico. Vídeo de hoje eu vou estar começando a fazer o revestimento ali com azulejo no piso, né? Já escolhi o meu piso aqui, vou estar mostrando para vocês aqui. Acabamento padrão madeira, piso cerâmico na parte de baixo, né? Onde provavelmente eu vou estar molhando ali, lavando, fazendo a limpeza. Aí como é de alvenaria eu vou entrar com esse padrão de piso aqui e um acabamento legal aqui. Aí vou estar trazendo novas dicas aí no decorrer do vídeo. Então pessoal, aqui dentro do chalé já vou estar trazendo a primeira dica para vocês, né? Sempre que a gente vai começar a fazer o revestimento do piso, a gente geralmente tenta fazer mestras ali, né? Que façam um L em todo o nosso quadrado. E para essas mestras, eu estou utilizando aqui, ó, uma linha. Aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Eu estiquei a linha aqui, ó, de uma ponta a outra da parede, principalmente nessa parede aqui. Por quê? Porque ela é longa e as pedras ali que eu revesti aqui, né? Elas dão um formato imperfeito. Então o ideal é que o quê? Eu deixei uma vazão aqui, né? Na linha aqui para que ela não tivesse encostando nas pedras ali para não ficar imperfeito. Então a linha tá reta. E daí esse espaço aqui eu vou entrar com um rejunte ali. Ou talvez depois pode cerâmica aqui para fazer um acabamento. Mas a ideia é que o próprio rejunte ali que eu vou pegar de uma cor diferente faça esse acabamento mais próximo das pedras ali. De modo que o nosso piso aqui fique coberto e alinhado aqui de forma correta. E daí nessa outra parede, se for um cômodo muito longo, vale a pena fazer. Mas aqui está sendo um local pequeno aqui, eu não acho que eu vou me perder aqui, ó. Nessa parede tão pequena aqui, no quesito alinhamento. Mas talvez eu faça ali um risco com a régua ali, no chão para facilitar. Mas é isso, pessoal. Vou começar aqui, vou colocar hoje 3 azulejos cerâmicos ali, né? Vou estar empregando argamassa AC1, já que é um ambiente interno, é mais tranquilo, posso empregar essa. E deixando secar bem para que depois eu venha com os niveladores ali, fazendo todo o serviço ali no padrão, utilizando aquelas mestras ali. Mas vamos lá bater a nossa massa. Fala pessoal, vou estar mostrando aqui pra vocês, né? Eu bati uma quantia de massa ali, né? Aí tô entrando com a desempenadeira ali 1 centímetro. E depois, dentro da massa que eu aplico no chão, vou estar aplicando uma camada na cerâmica ali, né? E aí vou estar batendo com martelinho de borracha e ajeitando aqui com os espaçadores, com os niveladores aqui. Vou estar trazendo só uma dica aqui importante, né? Isso aqui, ó, pessoal. Geralmente as cerâmicas, né? Cada uma tem um desenho, por vezes você consegue encaixar no olhar ali, um ou outro. Mas uma dica bacana é isso aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó. Olha pra cerâmica aqui, ó. Aqui atrás já tem algumas coisas que servem como guia. A principal delas é essa daqui, ó. Ó. Tem uma seta que me direciona como se fosse uma base. E aí, com base no formato que eu quero o desenho, eu escolho como que eu vou orientando essa seta, né? Aqui eu vou querer os taruguinhos num plano vertical aqui similar ao da entrada do chalé. Então eu vou colocar todas as setas para a direita. Isso já facilita bastante ali na hora de encaixar o desenho, né? Uma dica bacana e acho bem válido, que por vezes ali o pessoal acaba negligenciando, né? Mas vamos à aplicação, pessoal. Aqui pessoal, feito nossas metras ali, né? O ideal seria só aquele L ali de 3 peças, mas eu errei um pouco na quantidade de argamassa aqui, aí botei mais uma peça ali, não tem problema. Aí ó, vocês podem observar lá, ó, que aquela primeira, ó, ela tá bem no canto. E aqui nas outras aqui, às vezes ela afasta um pouco, como eu falei.
às vezes imperfeição em relação à pedra, né? Que é um revestimento imperfeito mesmo, puxa um pouco a linha. Aí eu tô optando em deixar nas quinas, porque daí eu vou entrar com um rejunte, eu já vou entrar, né, com um rejunte de uma cor mais amarronzada, e daí ali qualquer coisa eu posso fazer um acabamento com pó cerâmico. E na maioria das vezes, aqui por exemplo, ó, esse ambiente aqui é a cozinha, então eu tô deixando essa digamos assim, imperfeição devido às pedras voltada para a parede, que muito provavelmente vai ser onde vai estar os móveis planejados, né? Então daí tô priorizando a perfeição aqui quando vem vindo mais pro centro da casa ali, né? E daí deixando essas imperfeições ali mais próximas da parede, né? E agora já pronto minhas mestras aqui, vou deixar secando, e no dia de amanhã eu venho prosseguindo aqui com o restante do piso, né? Eu gosto de trabalhar nessa didática aí. E também porque já tá no final do dia, porque eu tô cansado aqui, fiquei fazendo o episódio anterior da cabana aí no mesmo dia. Foi o que eu tava fazendo parte do piso aqui, né? Piso bruto aqui. Então é isso, pessoal. Dá o lapso de tempo aí. Daqui a pouco eu volto com mais aí pra vocês. Fala, pessoal. Trazendo pra vocês aqui a evolução do nosso piso, né? Agora já com alguns que já secaram, que já tá dando pra pisar. Vou estar mostrando pra vocês e trazendo uma dica muito interessante. Vamos lá, pessoal. Aqui já tá o meu piso, né? Basicamente pronto, esses aqui, porém ainda sem o rejunte, né? O rejunte aqui, por ser um acabamento meio amadeirado, eu vou optar por comprar um rejunte ali num tom meio marrom café, algo do tipo. Eu vou ver algum que contraste de uma maneira bacana. Sobre o rejunte aqui, pessoal, acho interessante sempre pegar tons escuros. Porque, geralmente, dependendo do azulejo que a pessoa usa, ela opta por um tom claro e acaba acumulando, às vezes, da umidade ali, alguma coisa, algum tipo de sujeira, e fica muito perceptível. Então, para fazer faxina ali, essas coisas, eu acho que às vezes acaba dando um trabalhão, né? E aqui, pessoal, eu já tirei aqui os niveladores em alguns pontos, né? Por exemplo, aqui, ó, e acaba ficando um pedacinho, ó, desse aqui. Esse aqui provavelmente depois eu vou acabar vindo com a esmerilhadeira passando aqui bem nessa frestinha aqui para tirar isso aqui. Ou com a esmerilhadeira num giro baixo, tá? A minha, por sorte, tem essa regulagem de altura, mas se não, às vezes com um alicatinho, com alguma coisa, a pessoa tira isso aqui, né? Mas é isso, pessoal. Aí tá aqui, ó. Tô usando 3 niveladores ali por lado da peça. A peça tem 50 centímetros. Eu optei por gastar aqui e fazer ele bem alinhadinho ali, né? Até porque eu acabei poupando aqui um pouco em relação à peça, né? Eu utilizei peças de segunda linha e aí tô vindo com a esmerilhadeira ali, às vezes, para fazer uma correção no rebolo. Peguei um rebolo aqui, vou tentar mostrar para vocês aqui. Deixa eu dar uma percorrida aqui. Aqui, pessoal, a minha esmerilhadeira aqui, ó. E tô fazendo o desbaste ali daquelas imperfeições, às vezes, que fica quando a peça é de segunda linha, e deixando o acabamento curvado aqui no rebolo. É uma dica interessante aí se você vai utilizar, às vezes, um piso que não é do mais alto padrão, mas que pode ser corrigido ali com um pouquinho de paciência, né? Você gasta um pouco mais de tempo, mas tem a economia ali na hora de comprar a peça, né? Que a diferença, às vezes, é bem grande ali. Essas peças aqui eu consegui num peso muito bom. Aí eu tirei o espádrio e aqui daí tô vindo nele. Porém ali, ó, muito próximo da pedra ali, acaba afastando um pouco, né? Já tava ciente disso, até porque as pedras também são imperfeitas e ia ser difícil de fazer bem alinhado com ela. Aí muito provavelmente eu vou estar entrando com um rejunte ali ou pó cerâmico ali para estar corrigindo isso aqui, né? E local que talvez abra muito, daí eu faço o corte, desbasto no rebolo ali, como se fosse uma outra peça ali. E como tá com esse tom, com esse toque meio amadeirado aqui, é como se fosse basicamente a continuação em madeira ali, né? E é um efeito aqui que eu acho que combinou muito com o chalé. Ficou bem legal aqui, pelo que eu tô vendo aqui desses que já tá pronto aqui, pessoal. Aí os outros ali, mais na extremidade, eu tô vindo meio que fazendo em diagonal. Então aqueles lá eu tô evitando pisar por enquanto. Tô dando um tempo de cura ali bem grande ali, superior a 24 horas, né? E aí é isso, pessoal. Vou trazendo mais atualizações para vocês aí. Provavelmente o próximo ali, talvez já quase pronto aqui essa área. Ou quando tiver alguma outra dica ali, que vai ser quando eu vier com o rejunte. Mas é isso, pessoal.
Fala pessoal, prosseguindo aqui no revestimento do nosso piso, né? Vou estar trazendo uma dica bem bacana para vocês aqui, né? A primeira delas, muito popularmente já conhecida, é a ideia de você ter que cortar o piso, né? Às vezes você chega num canto de parede, principalmente aqui onde tem o revestimento com as pedras ali, que por ser pedra dá um toque de imperfeito ali, né? Então o tamanho não é padronizado. Aí você tem que fazer alguns recortes. O recorte padrão que a maioria do pessoal usa é com a riscadeira. Eu concordo e gosto muito, realmente fica com um acabamento bem bom. Só que, por vezes, a gente pega alguns pequenos cortes, né? Igual aqui, eu vou tirar coisa de 1 centímetro dessa peça aqui. É um corte muito pequeno. E daí na riscadeira ia ficar difícil de quebrar. Então eu vou entrar com a esmerilhadeira, né? Ferramenta aí já bastante conhecida por todo mundo, né? Esmerilhadeira. Obviamente que com esse disco aqui, né, o de corte, não com o rebolo aqui, o rebolo vai ser usado depois aqui, que eu vou trazer uma dica para vocês bem bacana pós-corte, mas vou estar realizando esse corte. E aí, se a pessoa for investir em equipamento, eu recomendo que ela faça isso, ó. Pegue um que tem essa possibilidade de regulagem embaixo aqui, ou em algum local, né, independente de onde tiver o local, mas a regulagem quanto ao giro da esmerilhadeira, porque ela é uma ferramenta muito forte, bem abrasiva. E se você pega uma sem essa regulagem de rotação, por vezes, quando você vai trabalhar com material delicado como piso cerâmico ali, ela vai cortar a peça, porém vai desbastar bastante ela ali. Aí vai ficar com um acabamento meio feio. Mesmo aqui com o giro baixo, eu ainda uso o rebolo aqui para fazer um acabamento, que é o que eu vou estar mostrando para vocês em breve aqui. Então pessoal, acho que ficou bem claro aí para vocês, né, a situação do corte com a esmerilhadeira. Ela é uma ferramenta forte ali, bastante versátil para esse tipo de serviço, mas vocês viram, né, que ficou meio quebradiço ali, um pouco piso, e depois eu vim com um rebolo ali para fazer um acabamento, daí deixar um pouquinho mais arredondado e tirar aquele ar de quebradiço ali, né. É uma utilidade aqui bem bacana aqui para o rebolo, né. E uma dica muito importante que eu vou dar para vocês aqui quando forem utilizar esse acessório aqui, né, na sua esmerilhadeira, é que com o tempo, o desbaste dele, dependendo do que você está gastando ali, né, ele começa a ficar um pouco imperfeito. Aí o que a gente faz? Aqui pessoal, eu já deixo essa pedra aqui até esquematizada. É como se eu fosse afiar ele. Então eu pego e deixo a esmerilhadeira bem plana aqui sobre esse pedaço de concreto e passo aqui até desbastar bem a pedra ali, para que ela fique reta. Vocês vão notar, com certeza, conforme vocês forem usando ali, vão ver que vai chegar um momento assim, em que ela vai ficar imperfeita, de modo que quando você vai encostar na peça, ela meio que refuta assim, para sair e se afastar da mesma. Aí é o momento em que você tem que estar, digamos assim, amolando o seu rebolo ali, né? Gastando a pedra para que ela fique com a face mais perfeita ali para passar no seu piso cerâmico. Mas agora vamos voltar a sentar as peças lá, né? Fala pessoal, começando mais um dia de labuta aqui, né? Vou estar trazendo para vocês aqui algumas atualizações e dicas para quando você vai fazer esse tipo de obra, né, em um local que você já está ocupando. Então, aqui ó pessoal, esse foi o procedimento ali, né? Coloquei mais alguns azulejos ali no dia de ontem. Hoje já tirei ali os niveladores ali e as cunhas desses aqui, né? E já vim passando rejunte nesses. Por que disso, pessoal? Como eu mostrei para vocês aí na parte 1 aí, em que eu comecei a fazer o piso, é um local que está cheio de mobília, né? Inclusive deve estar aparecendo aí, vez ou outra, em alguns takes que eu gravo. Geladeira, forno, etc. Aí,
tem que fazer todo aquele procedimental, né? De mudar toda essa mobília para um lado, terminar um lado primeiro e depois voltar. Aí o que que acontece? Eu tô tentando levar o piso já 100%. Obviamente que algum acabamento final, alguma coisa ou outra de forma pontual fica, mas eu tô fazendo o piso, colocando ele, e daí então logo em seguida eu já tô fazendo o rejunte ali, de modo que quando eu mudo a mobília para cá, ela realmente, algumas delas eu já consigo alocar na posição que ela realmente vai permanecer ali no local, né? Facilitando assim meu trabalho e poupando parte dele, né? E aí essa é dessa dinâmica aqui, pessoal. Vem fazendo, aí já coloco o rejunte, né? Provavelmente no final do dia ou amanhã cedo eu vou estar limpando aqui esse aqui, né? Que eu passei o rejunte hoje. Então ele tá com umas marcas ali. E é isso, pessoal. Vou prosseguindo aqui hoje, vou colocar mais alguns azulejos. E daí eu colocar azulejo ali, o padrão simples, né? Passa a massa no chão ali com a desempenadeira. Tô usando a desempenadeira 0.8 ali, justamente para ter uma margem de erro para trabalhar ali, nivelar bem. Então fica com bastante massa. E também passo massa na face do azulejo, para garantir que assim não fique oco. E depois venho com o martelinho de borracha. Fala pessoal, finalizando aqui nosso conteúdo, né, sobre o piso, fui fazendo um rejunte aqui no marrom café, né, e sem muita dica ali interessante para essa parte ali, né. Tava com a borracha ali, rejunte, aplicando nas frestas. Para se o cara tiver na dificuldade ali, improvisar aquela borrachinha de aplicar com uma sola de chinelo ali. Mas, o mais aí, né, piso pronto, no chalé. Aí uns outros serviços que não tá sendo meu, quis mostrar essa área porque é a que tá mais ou menos ajeitada, né? Que o restante aqui tá meio bagunçado. Mas é isso, pessoal. Finalizando aí mais um episódio. Se gostou, deixe seu like. Se essas dicas que eu trouxe aí foi interessante, de grande valia aí, se inscreva, compartilha. Esse tipo de feedback é muito importante pra gente aí, né? E aí tô finalizando aí o episódio, já começando uma outra obra aqui no chalé aqui, né? Que aí basta vocês estarem acompanhando aí na playlist aí futuramente. Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.